Olá, sejam bem-vindos ao Tarô Luz do Arco-Íris 11. Hoje a nossa leitura é para os piscianos. Mudança novamente no cenário. Há pedidos. É mais interessante ver as cartas, né? Então vamos ver, eu também amo, eu gosto de ver as cartas. E está eu aqui, né, mostrando as cartas para vocês. Vamos lá, piscianos. Para o mês de outubro. Vocês viram? Travou aqui a língua. Outubro, com foco no equinócio também, equinócio de primavera. E já pulou a primeira carta, o Pajem de Pentáculos. Já pulou a segunda e a terceira, a Lua. O 5 de Paus. Mais uma, por favor. Eita, já pularam as três, vamos lá ver qual é essa história para os piscianos. 7 de Paus. Os piscianos ficaram em terceiro lugar, né? Os escorpianos arrasaram, depois vieram os aquarianos e agora os piscianos. Olha, 2 de copas, 8 de espadas e a morte. Que bom, né? O fim de uma fase desafiadora. Deixa eu puxar aqui para mim, para eu ver o que eu vejo para os piscianos aqui, né? Para esse mês de outubro, início de primavera, que dura por 3 meses, né? O período de equinócio. Um Pajem de Pentáculos, que mostra aqui, né? Algo que começa de forma sutil, tranquila, equilibrada, restrita. Não é restrita, com pouco espaço, com pouco corpo, mas que tem tendência ao crescimento sim, porque é um desejo antigo, é um desejo que você traz de muitos, pode ser até de outras vidas, pode ser algo que você esteja querendo fazer para honrar, né, a sua ancestralidade, a sua família. Pode ser que é algo, um sonho assim de família, um sonho que você quer há muito, um chamado da alma, que envolve um mistério, tá oculto, isso ainda, para as pessoas, né? Mas está prestes a transbordar. E você entende que está oculto porque existem sim energias, né? Que podem atrapalhar esse processo. E você de forma inconsciente ou até consciente já foi alertado. Olha, silêncio. E aí você assim seguiu, está seguindo muito bem, porque realmente existem energias aqui, ó, que pode tentar atrapalhar esse projeto, essa conclusão, sabe? Fazer com que não chegue no momento certo. Você não esteja, tipo, na ponte, na hora e no momento certo, para que tudo corra na mais perfeita ordem. Foi o que veio na minha mente, a gente vem e a gente fala. Aqui são energias de inveja, olho gordo, revolta, ataques espirituais. Mas enfim, 2 de copas, pode ser sim um casamento, uma união, uma parceria, né, que se consolida, se fortalece de forma leve. Eu sinto também que pode ser pessoas que já passaram por esse momento de desafio e agora estão entrando numa fase de calmaria, porque já venceu esses desafios. Mais uma vez fala aqui, né, do oculto para vocês, mostrando a carta de 8 de espadas. Mas é um oculto que traz o aperfeiçoamento. No momento, você sabe que no momento certo você vai sair daqui. Você só está esperando um ciclo, uma fase, um momento se concluir para que você saia desse lugar que você se colocou. Que você entregue para o mundo o que já está bem organizado na sua mente, no seu subconsciente. Quando a gente traz aqui para um projeto, esse projeto já está todo montado. Você só está esperando uma situação, um momento que está em silêncio, em oculto, para mostrar para o mundo. Se você não está vendo nada em sua vida, você está passando por uma fase, como veio a Lua aqui,
mostra que é aquela fase que já está prestes a ser transformada. Por mais que você não esteja vendo ainda, vem uma boa fase para você. Porque aqui, ó, a carta da morte saiu junto com o 5 de paus, que mostra o que para você? Que é um fim de um ciclo de desafios, de inveja, de raiva, de olho gordo, de ataques. O fim de uma fase difícil para você. Mas assim, não tenha medo. Finalize. Por mais que você não esteja vendo ainda a luz no fim do túnel, que você ainda não esteja no ponto dessa ponte, no momento certeiro, é com essas finalizações de repente, situações desagradáveis, de pessoas tóxicas, de guerra interior, que você vai conseguir estar no momento certo, na hora certa, para receber essa bênção, essa nova fase. Espera só mais um pouquinho. Eu estou falando com piscianos que podem estar extremamente cansados, desanimados, desalentados. Não sei se existe essa palavra, mas veio, desalentados, sabe? Aquela pessoa que não acredita mais em nada. Mas confie, essa fase já está concluindo. Busque, assim, sabe, as últimas forças no seu coração, que você diz assim, eu tô pegando minhas últimas forças. Porque saiu muito bem forte aqui, né, no centro da leitura, a carta da lua. A lua é ciclos, né? E existe o ciclo, a fase nova, a fase crescente, a fase cheia e a fase minguante. Pode ser que esses piscianos que eu esteja falando estão vivendo uma fase minguante, mas a fase minguante é uma fase também de revelação. Mostra tudo que já precisa ir. Na cheia mostra tudo que já precisa ir. E na minguante a gente faz os movimentos para que se vá. Então, assim, é fundamental. Bota para fora, né? Limpa. Toma consciência. Vamos botar aqui mais para cima. Porque eu sinto que vocês já sabem, os piscianos são muito intuitivos, né? Mas às vezes se mistura com o sentimento do todo, né? Que o pisciano, ele já tem um entendimento das 12 casas. E como ele é expansivo, grandioso, assim, não grandioso de méritos, gente? Mas grandioso de absorver as energias. De conversar com mentes que a gente... Então fica difícil de entender o que é seu e o que é do outro. E isso só se conhece, só começa a se organizar com autoconhecimento. Eu sou assim, eu penso dessa forma, eu gosto. E para isso você tem que estar bem resolvido dentro de você. Vamos continuar a tiragem aqui, né? Para a vida amorosa dos piscianos. Por favor, tarô. Olha, eles já pularam aqui, realmente é um coração partido, ferido, machucado. 5 de copas, ó. A gente vê aqui no 5 de copas alguém que já não está mais feliz no ambiente que está, da forma que está, como está. Eu sinto aqui uma rainha de paus tolhida. Você não consegue ser você não consegue ter essa sedução, você não consegue ter essa empatia, você não consegue ser leve, você não se sente empoderada desse jeito aqui, porque você foi tolhida, mas há um descontentamento da sua alma, você não aceita, não quer mais essa situação. Pode ser que não foi de repente ninguém que te tolheu, mas você foi se moldando à realidade que a gente está vivendo. Ó, mulher senta de perna fechadinha, mulher fala baixo. Se for um homem, o homem ele é proativo, o homem tem que escolher uma carreira para trazer o alimento para casa. Mas assim, você tem outros sonhos que acabou sendo abafado. E por mais que você abafou e foi se iludindo com outras ferramentas no caminho, eles estavam adormecidos. E de tempos em tempos, seu coração chama, seu espírito chama para você viver a sua felicidade.
Então você está passando por um momento agora de desafio. Quando a gente traz para um amor, é de repente uma mulher que ela não consegue tirar a máscara para mostrar quem ela é de verdade. Ela é aquela dona de casa exemplar, aquela mãe, aquela namorada que faz o papel da namorada, que a sociedade fala pra gente que é o papel da namorada. Mas na verdade ela tem tantos desejos ocultos que ela agora já não está conseguindo mais controlar. Quando a gente traz para a parte masculina, a mesma coisa, é aquele homem que faz tudo certinho, que vieram de repente de famílias conservadoras, mas na verdade eles querem viver outras experiências. E as experiências que eu falo aqui não são experiências que vai machucar ninguém, e sim fazer feliz ao seu coração, sabe? É tipo, vou dar um exemplo, vai ter um casamento, mas casamento a gente tem que ir com salto 10. Por que a gente tem que ir com salto 10? Você tem que ir para um confortável, um sapato confortável, porque você vai ficar lá à vontade. A mulher, ela se cobra muito em relação a isso. Essa geração agora faz bem diferente do que a minha geração. A gente ficava com os pés todos machucados, cheio de bolha. No outro dia mal conseguia pisar, mas a gente estava no salto. Né? Não, hoje já tem até saltos mais confortáveis. Mas assim, se deu vontade de ir com a sapatilha, vá, mas todo mundo vai falar, mas ele tá tão assim arrumado. Gente, seja você. De tanto você deixar de ser você, é que você está passando por esse caos interno, né? Vários sentimentos mal resolvidos, várias emoções abafadas. E vem que vem aí, ó, para você revelar essa rainha de paus dentro de você, essa mulher forte, essa mulher sensual, essa mulher bem resolvida. Observe como a rainha de paus, olha como ela senta no trono dela. Ela não senta toda dura, ela senta à vontade, ela é simplesmente ela. Ela sabe que ela é. E isso faz dela a rainha de paus, né? Bem resolvida dentro dela. Ela é aquela pessoa diferentona mesmo, ó. Mas aí quando você... Poxa, eu tenho vontade de usar uma bota com um short de bolinha e um cropped de coraçãozinho. Pô, é seu desejo. Segue. Segue, simples assim, porque vem sim uma torre para você se ajustar nesse jeito. Aqui a gente está falando de relacionamento, então pode ser aquela pessoa que tenta se encaixar sempre no mundo do outro e esquece do seu. Então é necessária essa torre aqui, ó. Se você já está vivendo nessa torre, olhe para tudo que você ficou para trás, te colocando como em primeiro lugar. Se você está vivendo ainda essa fase aqui de descontentamento, de desorganização mental, de não saber realmente, eu não me encaixo aqui, mas eu não sei quem eu sou, essa torre vai vir e vai tirar tudo que não é verdadeiro, tudo que não é seu, para que você se reconstrua na sua verdade. Muito forte, viu? Veio aqui quem te ama, quem quer ficar com você, vai ficar do jeito que você é. Não vai ficar com uma máscara, com alguém que não está feliz. Tem muita gente aí entrando na depressão, vivendo com ansiedade, porque acaba não olhando, se anulando, sabe? E os piscianos falam muito disso, de sanatório, de prisões. Olha, casa. Sua casa tem que ser o seu ambiente de felicidade, um ambiente de equilíbrio. Na nossa casa é onde a gente é a gente mesmo, onde a gente pode ficar à vontade. Se dentro do seu lar você não pode ser quem você é, está na hora de ajustar. Veio aqui a carta dos caminhos, junto com a colheita. Só fortalece para mim a ideia de que um castelo, onde não estava construído em bases sólidas, pode ser sim um castelo de concreto mesmo, né? Mas que não fazia parte com a sua verdade interior, com o seu caminho de vida.
que se destrói, que chegou o momento de colher. Mas você vai ter a oportunidade de agora escolher seu caminho. Você pode ir para uma fase, você pode querer continuar vivendo isso e pagar o preço por isso, ou você pode realmente aproveitar essa oportunidade toda, disso que se desconstrói, dessa colheita que chega, para renascer como você mesmo, como você é. Mas para isso entra o autoconhecimento. Você sabe quem você é? A parte de relacionamento aqui, eu espero que faça sentido. Também, se não fizer sentido, joga para o universo, que vai encontrar a pessoa correta, que vai precisar ouvir essa leitura. Tá bom, piscianos? Nem toda leitura é para a gente. Às vezes é a leitura semanal, às vezes é a leitura do nosso sol, da nossa lua. Às vezes a gente só olha a parte solar, mas tem a parte lunar, que é muito importante. Tem a parte de Vênus, né? Onde você tem Vênus no mapa, onde você tem a sua lua no mapa. Relacionamento envolve muito lua. Às vezes a gente está numa fase da nossa vida que a lua está muito ativa, então as leituras para a nossa lua faz sentido. Às vezes, quando a gente está com a parte marciana ativa, né, a parte de se projetar, é o Marte que vai fazer sentido, porque ele está ativo no nosso mapa. Então, assim, essa questão de, o signo, eu sou o signo, é assim, 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 não é. Nós somos o mapa inteiro, nós somos os 12 arquétipos do mapa. Uns mais fortes, outros mais fracos, uns mais desafiadores, outros na fluência, mas somos todos esses. Vamos agora para a parte financeira. Gente, eu já pedi like, curte, comenta, compartilha, ajuda o Tarô do Uso Arco-Íris a crescer aqui no YouTube. Veio Pajem de Espadas, o Pendurado. Mais uma, por favor, Tarô. A parte financeira para os piscianos. Olha, tenha fé, viu? Uma fé raciocinada. Bote seus pés no chão, faça os seus movimentos, mas confie que a espiritualidade está agindo por você. Tá bom, piscianos? Olha, a roda da fortuna, que maravilha. Eu sinto aqui para os piscianos que vai ter um aperto, assim, um corte, algo que é retirado de sua mão, algo financeiro, com peso financeiro. Pode ser dinheiro especificamente? Pode ser um prejuízo, pode ser uma dívida que chega que você não esperava e que te leva para uma posição de olhar para dentro, contar moedas por enquanto, viver uma fase realmente de analisar por que você chegou a essa situação. Mas você vai criar estratégias, né? Para que você, porque o pendurado, ele fala muito de piscianos, né? Para criar estratégias para essa nova fase. Eu vejo essa perda aqui financeira para os piscianos como algo que se conclui. Sabe quando você paga um débito e encerra aquela história? Veio os 10% da dívida, né, que está na Bíblia. Os 10% da dívida para aquela história, viu, gente? Para aquela situação, para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquela família, mas se conclui. Mesmo que você fique quase sem nada, vem uma nova fase para você, entendeu? Porque você concluiu essa dívida, fechou esse ciclo. Porque vem aqui a roda da fortuna, um novo começo, uma fase nova que se inicia. Então você se conclui, por mais que seja desafiador esse momento agora. Poxa, mas eu fiquei praticamente sem nada, foi vantagem para mim isso? Você vai ficar pensando, para quem já está no momento do enforcado, né? De ficar pensando. E aí nasce uma nova ideia, uma nova situação, uma nova postura, uma nova oportunidade. Um ciclo novo que se conclui, que se inicia, né? Uma nova fase. Depois de você pagar essa dívida. Porque se vocês observarem o enforcado, ele se ilumina nesse momento. Quando você serenamente, né, entende que não dava para fazer nada, não dava para mudar a situação. Você tem uma nova ideia.
Você permite entrar em contato, mesmo no desconforto, porque afinal, o enforcado, ele está de cabeça para baixo, né? Então tem um desconforto nele aqui. Ele pode se desamarrar dali, ele pode gritar para pedir ajuda, pode, mas ele tem que esperar o tempo, ó. Olha quem tá aqui com ele. Vamos ver o que o baralho cigano aqui traz como conselho, né? Para essa fase financeira dos piscianos. Curte, comenta, compartilha. Olha o coração. E o entendimento, a chave. Pronto. Gratidão, povo cigano. Acalma o seu coração, piscianos. Sei que está desafiador, mas organiza os seus sentimentos, as suas emoções. Não adianta você explodir agora. Limpa esse coração. Ah, como limpa o coração? Na lágrima. Às vezes é realmente chorando. Às vezes é trabalhando. Você conhece a sua maneira de limpar, de equilibrar suas emoções. É limpando a casa, é viajando para algum lugar, é mergulhando em você, é lendo um livro, é estudando. Cada um tem seu jeito. Então bote esse movimento, porque aqui traz, ó, os livros que fala de autoconhecimento, né? De você investindo realmente, aprendendo coisas novas. E isso vai te ajudar nessa nova fase que se inicia. Aproveita esse momento de pendurado. Em vez de ficar reclamando, olhando para o passado, invista em você. Vai fazer aquele curso. Se essa fase do pendurado, só um minuto. Ai. Vou tentar falar mais alto. Só se nesse momento de pendurado que você está vivendo, você pode olhar para trás e ficar ruminando, né? O que já se foi, o que já era para ter ido. Você não quer essa situação de novo. Entende que já concluiu, né? Não fica segurando o ciclo para não fechar, não. Deixa ele fechar e segue. Investe em você, olha para frente, olha a iluminação aqui do pendurado. Aqui tá a chave. Nesse momento que você se sentir parado, estagnado, sem recursos, é dentro de você que você vai organizar os seus recursos. Organizando primeiro os seus sentimentos e as suas emoções. Muito bom aqui para os piscianos. Vamos agora olhar a espiritualidade. Já que saiu aqui, ó, no fundo do baralho, o Papa, né? Para a parte financeira. Gente, encaixe no trabalho, quem é empreendedor. Façam os seus movimentos, tá bom? Espiritualidade, por favor. Olha a rainha de copas junto com o 6 de copas. Você chega nesse momento de calmaria, de tranquilidade, né? De olhar com diplomacia essa nova fase que se inicia. Quando a gente traz aqui para a espiritualidade a rainha de copas, observe que tem um mar aqui, né? O mar, ele limpa, ele tem os ciclos, ele está muito ligado com a lua, né? Mas observe a calmaria dela, do esperar, a confiança de que vai dar certo. Para quem está vivendo um momento de turbulência, de queda, confie em você. Vai ter um momento que você vai parar e descansar. Imagine-se que você está perdido na floresta, que já anoiteceu. Você não vai ficar andando na floresta durante a noite, sozinho, sem conhecer. Você vai procurar os recursos que você tem, um lugar minimamente seguro, para que você se proteja da noite na floresta, para de manhã você seguir seus passos. Então, no mínimo, você vai ter que ter equilíbrio, para que você não perca as suas forças, né? Acabe morrendo, não
e agir com sabedoria. Você vai procurar um lugar que tem água, mas para essas informações virem na sua mente, você vai ter que se acalmar. E confiar principalmente. Então, se conecta com a espiritualidade com os pés no chão. Antes de fazer qualquer movimento, eu sinto que vai ter pessoas que vai ficar desesperada aqui, vai querer fazer coisas que vão lá na frente atrapalhar o seu processo. Então, ora, confia, entrega. Observe as rosas, né, as brancas que estão aqui no caminho, que mostram uma fase realmente de limpeza, de cura, mas que olha o equilíbrio dessa taça na mão, uma taça cheia, onde ela olha com cuidado, ela olha com atenção. Essa nova fase que se inicia para você, claro, depois da escolha que você tomar, vai ser uma boa fase, mas assim, é necessário deixar algumas coisas para trás. Vamos tirar um cigano ou uma cigana. Por favor, quem é o cigano ou a cigana que se apresenta na mesa? Para os piscianos. Olha a Ludmila, uma criança cigana. Mas saiu aqui o Leandro, ó. Proteja a sua energia. Haja em silêncio. Haja camuflado, sabe? Andando de forma tranquila. Por mais que esteja doendo, se cale. Eu sinto que não é para você estar falando sua dor para todo mundo. Se cale e confie. Acerene. É isso que eu vejo. Espero que faça sentido para vocês. Uma maravilhosa primavera.